Ezequiel capítulo 36. Amém? Ezequiel capítulo 36. Obrigado. Versículo 23. Vamos ler do 20, tá bom? Aqui esse capítulo ele fala sobre a restauração do povo de Israel, onde havia todo um tempo de muita pressão quanto a parte do mal, de tentar reinar e minar o coração do povo de Israel. E aí Deus levanta o profeta para um tempo muito precioso, porque ele queria fazer algo. O amor de Deus, antes mesmo de ter que tocar naquelas pessoas, ele já fazia com um propósito muito grande. E eu quero trazer essa mensagem para o teu coração, para que você acredite que foi o Senhor Deus poderoso que te chamou para a sua presença. Amém? Versículo 22 diz assim, acompanha comigo. Disse, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor, Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando tu vindicar a minha santidade perante elas. Versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundícia, de vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os juízos, ou os meus juízos, e os observais. Amém? Senhor Deus, eu quero te louvar pela tua palavra. Usa a minha boca, Senhor, como canal nesse lugar. Que primeiro caia no meu coração e possa, Deus, trazer fruto no meu coração e nos meus irmãos de forma ainda maior. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e termos discernimento, entendimento para aquilo que o Senhor deseja de nós. Muito obrigado, assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Aqui a gente percebe toda uma preocupação de Deus, que por causa da sua própria santidade, ele começa a exortar também o povo dentro desse capítulo aqui. Porque após o capítulo 36, vem um capítulo que é um dos capítulos mais mencionados e talvez mais pregado em toda a humanidade, que é Ezequiel capítulo 37, quando fala sobre o vale dos ossos secos. Diga comigo assim: quando eu estava morto, agarrado no pecado, a minha vida era um horror. Mas agora que eu entreguei a minha vida a Jesus, tudo se fez novo.
aqui percebemos que, por causa da santidade de Deus, há muito tempo, na verdade, ele ainda não consumiu tudo por causa da sua soberania, da sua santidade, por causa do seu amor, para nos alcançar. E nós percebemos que, quando ele fala, vindicarei a minha santidade, e ele também logo vem no Novo Testamento dizendo que sem santidade ninguém verá a Deus. A santidade, ela consegue promover para você um destaque no coração de Deus. No mundo espiritual, a santidade consegue fazer com que as pessoas enxerguem você e vão começar a te respeitar por causa da sua conduta, da sua maneira, do seu proceder, da sua honestidade, da sua sinceridade. Porque aquele que compreendem, que guarda os mandamentos de Deus, as suas leis, e compreende que a santidade dele deve ser absoluta sobre nós. E ele não diz que, por favor, como eu falo, Deus ordena. E ele vindica, ele quer assim dizer para o povo, vocês têm que serem santos sim. Assim como eu sou santo, sede santo no vosso proceder, no seu dia a dia. Aqui percebemos, a derrota dos israelitas sofreram por causa dos seus pecados. E isso deu motivo aos pagãos para pensarem que o Deus de Israel era incapaz. Uma das primeiras coisas que ocorre quando você serve a Deus, e daqui a pouco você promove, através da tua vida, algum tipo de escândalo, você também traz esse capítulo aqui para a tua vida. Sabe por quê? Porque a finalidade das trevas é acusar. E a finalidade da luz é apontar o caminho certo. Enquanto as trevas é uma luta contra nós, tudo que ele quer é tentar levantar os seus agentes, aqueles que são dominados no seu coração por ele, para fazer aquilo que é mal. E uma das coisas que muitas vezes, na maioria das vezes, muitos deles fazem é acusar a igreja, apontar a igreja. E a igreja, nós sabemos que não é as paredes, que a parede, Deus nunca procurou, na verdade, parede humana, que é essa parte aí física, mas procurou o homem. Então, Satanás, o reino das trevas, ele aponta e quer levantar sempre acusações. E nós, como filhos de Deus, temos que apontar o caminho da salvação. E aí, o caminho da santidade. Então, se você promove na sua vida um estágio favorável, aonde você se guarda, onde você aumenta a sua vigilância, porque quanto mais você for vigilante, a probabilidade de você errar é zero. Por quê? Porque você está preocupado em não errar. E a pessoa, é óbvio que falhar é uma coisa, mas uma pessoa, quando planeja errar, é outra coisa. Então nós percebemos que se Deus ele promove no mundo espiritual a vida nas trevas, no mundo das trevas, aquele que anda na carnalidade, aqueles que são pagãos, que não creem e não professam a fé em Cristo Jesus, eles têm ídolos sobre eles. São ídolos que dominam a sua mente, o seu coração, e eles acham que estão indo em direção ao Deus de Israel, a esse Deus Todo-Poderoso. E para isso ocorrer no mundo espiritual, o nosso sucesso quanto à santidade, é o seu posicionamento que vai direcionar o teu sucesso amanhã. Quanto mais você entender que a sua mente deve ser como a do céu, menos probabilidade de você começar a maquinar aquilo que é mal na sua mente é zero. Por quê? O amor, ele não suspeita o mal. O amor, ele não se vangloria. Porque isso a nossa mente, ela deve ser dominada pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele mostra e aponta, rogo-vos, pois, irmão, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala o tempo todo da mente. Põe a mão na sua cabeça assim, diga, a minha mente é um campo de batalha.
o tempo todo, eu serei tentado sim. Mas é possível eu mentalizar a minha vida na santidade de Deus, na palavra de Deus, que é a vida para mim. O campo de batalha está aqui. Aqui percebemos que, antes de chegar no capítulo 37, Ezequiel logo depois quando chegou naquele capítulo, o Senhor levou ele para mostrar a ele aquele caos, aquela ruína que estava no vale de ossos secos. E é um dos relatos que a Bíblia aponta mais impressionantes que ocorrem. E acompanha comigo isso. Olha o que diz o versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vós o meu espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aqui a gente percebe um agir do poder da libertação para aquele que deseja encontrar liberdade. Aqui nós encontramos um poder sobrenatural acerca da santidade de Deus que opera nos filhos de Deus, mas a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. E a Bíblia aponta que todo o mundo já está debaixo de um juízo. Mas a igreja, ela anda num patamar diferente daquilo que era lá fora. Por mais que você talvez pense, caramba, eu estou num lugar como essa laje, não importa. Eu estou lá dentro do ônibus, não importa. Eu estou dentro de casa, não importa. Todo lugar que você tiver. Outra maneira, o nosso proceder deve ser como um exemplo para as pessoas que estão lá. Porque aquilo que eu promovo na carne, que vai escandalizar, aí Deus pode vir até você e dizer, ei, tu é santo, por que tu está fazendo isso? Ei, então essas lembranças é muito importante nós termos. A nossa mentalidade tem que ter uma cultura, você tem que aprender a doutrinar a você, com seus impulsos, com as suas decisões, ser debaixo de um controle do Espírito, porque se a gente faz segundo as nossas vontades, dá tudo errado. E aí a gente percebe que Deus, mesmo com toda a preocupação, ele aponta para Israel, porque Israel o tempo todo, por mais que eles viam homens usados por Deus serem levantados, viram milagres extraordinários, viram feitos de Deus impressionantes. Mesmo assim, aquilo ainda não atingia aquela geração. O tempo todo eles estavam fazendo aquilo que era mal. Reis, por exemplo, que foram levantados no tempo passado, muitos deles levantavam e eles tinham um coração perverso. E aí, um dos pontos que mais a gente compreende, por exemplo, Nabucodonosor, olha como ele viveu, ao ponto de se tornar um monstro. Tem pessoas na nossa geração, não fica impressionado com você, que eles têm literalmente o coração como Nabucodonosor. Por dentro eles são monstros. Por dentro eles são perversos. Porque eles não acreditam no poder do céu. E aí a gente percebe, por que Deus o tempo todo fala sobre isso? Eu sou santo e vou reivindicar a minha santidade. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, quando ele diz isso, parece que eu tenho que ficar lembrando isso todo dia. Todo dia. Porque se eu conseguir lembrar, peraí, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Não é que nós somos escravos, porque nós não somos escravos. Escravo é aquele que não entende a liberdade que o Deus que ele serve deu para ele.
Então a nossa mente precisa ser controlada. E quem controla nessa hora é você, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está dentro de nós para nos auxiliar, para nos ajudar. E ele fala dentro do nosso coração. Por exemplo, quando você ou eu falhamos e erramos, você se sente mal? Você sente. Porque você compreende que a Escritura diz que nós, os filhos de Deus, não vivem na desobediência e não vivem na prática do pecado. E aí eu pergunto, se você foi levantado por Deus, você já perguntou para Deus na sua oração o que Ele quer que você faça? Alguém já teve assim essa maneira de fazer isso? São coisas que você tem que aprender a falar com Deus desse jeito. Porque Deus é uma pessoa. Ele toca. E Ele quer usar a minha vida, ainda que falhe, ou a sua vida, ainda que falhe. Ele quer usar a gente para as pessoas lá fora. E se você parar para analisar, quando Ele tira você, Ele coloca no meio da sua santidade, é porque Ele tem algum plano para nós. E esse plano só se completa quando nós nos alinhamos, quando nos policiamos e quando estamos posicionados para receber algo. O profeta, na hora, antes disso tudo, por que aqui aponta que ele falou que ia dar um coração, ia tirar um coração de pedra e dar um de carne? Aquela geração, eles não tinham o Espírito Santo igual você tem. Igual a geração que hoje tem. Porque o Espírito de Deus, ele pairava, ele estava sobre a face da terra. Mas ele só vinha para manifestações, então ele não habitava, ele vinha. Então Israel era o povo escolhido, né, eleito, mas eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Pensa você, por mais que você entrou ontem, a Bíblia, quando diz que o reino do céu já está dentro de você, todos nós temos algo superior a todos os profetas do passado. Todos. Porque o Espírito de Deus está dentro de nós e não estava dentro daqueles profetas. E agora? Note que, olha a responsabilidade que eu e você temos de ser um exemplo para aqueles que estão lá fora. Olha a responsabilidade de que nós temos que ser uma resposta para aqueles que estão lá fora. Uma hora que vai chegar aqui, o mesmo que aconteceu com esse profeta, Deus vai levantar você, de repente, no seio da sua família, de alguma parentela sua, que está literalmente vivendo aonde são dominados por bebida, dominados por música mundana, dominados pelo prazer do pecado. Quando você chega, olha, tenta entender o que eu estou dizendo nessa noite. Você tem que aprender a enxergar isso no seio dos seus familiares. Porque quando você chega, quando você compreende a Escritura e você anda dentro do padrão de Deus, daquilo que Ele deseja, quando você chega num local que Ele não é favorável para o tipo de ambiente que você vive, que você enxerga e que você tem, você se sente mal. Porque... E você fala assim, meu Deus, se eles não acordarem e se eles não confessarem Jesus, o que vai acontecer com eles que a Bíblia está dizendo? Eles não vão para a eternidade, irmão, com Cristo. Vai chegar uma hora, Leandro, que o Espírito de Deus vai levantar você, ainda que tu pense que não sabe de nada. Mas Ele vai começar a levantar você e outros aqui, que seja todos nós, para enxergar esse vale de ossos secos que alguns dos nossos familiares estão. Porque por mais que eles estejam dentro de uma casa, habitando dentro de um lar, né? Mas aí, se ele não tem Deus na vida deles, eles são secos, vazios, desprovidos da graça. Te levar, de repente, vai fazer como esse profeta. Acompanha aí comigo rapidinho. Olha o que diz no versículo 37, no capítulo 37, versículo 1.
Primeiro você tem que entender, do versículo 22, aonde nós lemos de Ezequiel, aqui aponta com relação ao poder sobre a liberdade. O povo de Israel era um povo que estava escravizado e ainda se escravizava porque eles ainda embutia ídolos no meio do povo que não era para fazer. Eles se corrompiam. E aí quando chega no capítulo 37, diz assim, ó, a visão do vale do Ossos Secos, veio sobre mim, ó, a mão do Senhor, ou seja, ele foi levado. Ele não ficou num lugar parado, não. E aí ele foi levado até aquele lugar. Levou pelo Espírito Santo e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Visualize agora os seus familiares, que você conhece, que você sabe como é que eles são, sabe como é o proceder. Uma coisa é você respeitar ele como primo, outra coisa é você respeitar a área espiritual dele, a outra coisa é você não aceitar o quadro que ele vive. Porque o quadro que ele vive, muitos, por não às vezes estar preparado para prisar, é muito mais fácil aquela família arrancar ele da igreja do que ele levar aquele povo para a igreja. É muito mais fácil acontecer isso. E é muito mais fácil você se corromper do que eles encontrarem a liberdade. Porque uma hora você vai chegar num ambiente desfavorável. E tem familiares nossos. E eu falo por mim, por exemplo. Cheguei, vou pedir até para o Ramos cortar aí. Cheguei no local,